Amém. Antes da leitura do sexto mandamento, é importante a gente lembrar que na antiga aliança, Deus entregou ao povo hebreu 3 códigos legislativos, 3 grupos de leis. As leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Para nós hoje, o povo de Cristo, os cristãos na nova aliança, o que é pertinente para a gente, o que a gente vive, são as leis morais, o que a gente deve obediência, não só conhecimento, mas acima de tudo, experimentar as leis no nosso dia a dia, são as leis morais. As leis cerimoniais foram todas cumpridas em Jesus, Jesus realizou todas as exigências das leis cerimoniais. As leis civis eram pertinentes para o povo hebreu lá da antiga aliança, mas as leis morais são atemporais. Aquilo que reflete o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus para o nosso relacionamento com Ele uns com os outros, isso é eterno, isso não prescreve, isso não tem data de validade, isso é atemporal. Então, na nova aliança, nós só obedecemos às leis morais. Quando a gente estuda os 10 mandamentos dados por Deus ao povo hebreu, a gente vai ver que são imperativos morais que refletem o caráter do nosso Deus. Os 4 primeiros mandamentos apontam para o nosso relacionamento com Deus. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos vão nortear a nossa relação com Deus. E do 5º mandamento em diante vão pontuar a nossa relação uns com os outros. E hoje à noite eu vou meditar com vocês só no 6º mandamento. Então vamos ler o texto sagrado? O versículo dá até para você sair dessa noite com o texto decorado. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. A igreja pode dizer amém? Amém. Não matarás. Esse é um dos menores versículos da Bíblia, mas contém grandes lições e aplicações para os discípulos de Cristo. O fundamento desse mandamento é proibir o assassinato. Então, no que está escrito aí, não matarás, a leitura correta é não assassinarás. Essa é a proibição divina. Deus da vida registra de forma documental, ele lavra uma ordem na pedra, entrega para Moisés e deixa bem claro, vocês estão proibidos de tirarem a vida uns dos outros, seja de forma premeditada, seja movido pela raiva, ou por descuido, ou por mera displicência. Vocês estão proibidos. É isso que significa o 6º mandamento. Deus terminantemente proibindo que um ser humano cause a morte de qualquer outra pessoa, legalmente inocente, por meio de uma ação direta ou indireta. Exemplos. A pessoa vai numa festa, começa a ingerir bebida alcoólica, e na hora de voltar para casa, ao invés de ela pegar um transporte pago, ela vai ir para casa dirigindo e atropela e mata um pedestre. Isso para Deus é assassinato. Não é um acidente, é um assassinato. Uma outra pessoa construiu uma casa, está feliz, construiu uma casa linda, 2 andares, construiu uma varanda ampla, mas não colocou, ainda não deu tempo para colocar o corrimão, o guarda-peito ali, o parapeito, chamou o vizinho para conhecer a obra, o vizinho se descuidou, caiu dessa varanda. Isso para Deus não é acidente, isso para Deus é assassinato. Descuido, meu descuido com a vida do meu semelhante, para Deus, e se isso levar à morte, é assassinato. Uma outra pessoa está no trânsito, ficou irritada com a fechada que levou, o carro parou, começou a discutir um com o outro, discutindo, o mais exaltado pega a chave de roda que troca o pneu do carro, aquela cruz, ele era ninja, joga aquilo com força, aquilo acerta a pessoa que ele está discutindo no trânsito e a pessoa vem a óbito. Isso para Deus é assassinato. São exemplos clássicos de como se quebra o 6º mandamento. Mas é importante a gente registrar que existem situações, inclusive pontuadas, reveladas na Bíblia, onde tirar a vida de outro ser humano não violenta o 6º mandamento. Como é que é, Marcão? Sim, existem situações, você vai ver mesmo no próprio livro de Êxodo ali, nos capítulos seguintes, existem situações reveladas na Bíblia, onde tirar a vida de outro ser humano não vai violentar, não vai quebrar o 6º mandamento. Como assim? O 6º mandamento não é quebrado se no exercício da sua legítima defesa, você, no intuito de proteger a sua integridade física ou proteger a integridade física de um semelhante,
o malfeitor, que está sendo a parte ativa da agressão, se ele vier a falecer, você não vai estar quebrando, você não vai estar violentando o sexto mandamento. Êxodo capítulo 22, versículo 2: se um ladrão for ferido mortalmente, tentando entrar na sua casa, você não será culpado desse sangue. Então Deus deixa as coisas bem arrumadas. Se o que você está fazendo para salvaguardar a sua integridade física, é sua autodefesa, você está protegendo a sua vida, o dom supremo que Deus te deu, ou está defendendo a vida de um outro semelhante e causar o óbito do seu agressor, isso não violenta, isso não quebra o sexto mandamento. A autodefesa não viola o sexto mandamento, seja ela exercida dentro de casa, na rua, num conflito bélico, numa guerra ou numa ação policial. Quando um policial, no confronto contra marginais, no exercício do seu sacerdócio como espada do Estado, alveja e executa, causa a morte de um criminoso, de um marginal, de um malfeitor, essa ação não quebra o sexto mandamento. A Bíblia nos mostra lá em Lucas 3, em Atos capítulo 10, que a conversão de militares romanos ao senhorio de Cristo não os impedia de continuar exercendo suas funções militares. Soldados e oficiais romanos se convertiam ao Evangelho, tinham uma experiência real com Jesus, e isso não os fazia deserdar, ou baixar as armas, ou deixar as suas atividades militares. E o Império Romano exercia também a função de polícia naquela época, protegia as estradas. Por isso que as campanhas missionárias tiveram muito êxito, porque era possível sair do Oriente Médio e ir até a Europa através de ruas vigiadas pelo Império Romano, que exercia a força policial, e a pessoa conseguia ir e chegar viva, saía de Israel e chegava viva em Roma, porque Roma fazia também o trabalho de força policial. O sexto mandamento também não é quebrado quando um país institui a pena de morte para casos de assassinatos. A ordem de Deus para que assassinos sejam eliminados do meio da sociedade é algo anterior às leis mosaicas, é algo anterior aos 10 mandamentos. Gênesis 9, versículo 6: quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. O assassino usurpou o lugar de Deus. Deus não tolera isso. E a ordem é clara. O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto também em Romanos, lá no capítulo 13. O fato é que, de todas essas situações, 3 questões me chamaram muito a atenção no estudo desse versículo. Primeira crise que me abateu, primeira pergunta, primeiro questionamento é: por que Deus confeccionou um mandamento tão óbvio? Você já se perguntou, lendo os 10 mandamentos, na hora que você passa por não matarás, por que Deus escreveu, instituiu um mandamento aparentemente tão óbvio? Qualquer pessoa, de qualquer tempo, de qualquer cultura, sendo crente ou não, tendo religião ou não, sabe, vai concluir, vai assumir que é errado tirar a vida de outra pessoa. Não precisa ser crente, não precisa ler Bíblia para reconhecer, para afirmar que é errado tirar a vida dos outros. Mas você alguma vez se perguntou por que é errado tirar a vida dos outros? Por que eu não posso, ao meu bel prazer, segundo as minhas razões, cessar com a vida biológica dos meus desafetos? Por que é considerado errado? Alguém poderia responder: poxa, Marcos, se cada um começar a matar o outro que não gosta, a vida humana vai virar um caos, né? Você sai para comprar pão, leva uma pedrada na cabeça, não chega em casa. Imagina isso tudo acontecendo em escala calamitosa. É uma tragédia. Então, isso não pode ser. O caos seria generalizado. Grande parte das respostas seriam baseadas em alguma forma de ética utilitária. Você não pode matar o outro, porque se você matar, vai causar algum tipo de desordem. Eu não vou receber o aluguel dele, você matou o meu inquilino, não vou mais receber o aluguel. Alguma coisa motivada pelo utilitarismo. Mas a ética utilitária me causa outras crises, outras perguntas.
quem é o responsável em decidir que vale a pena proteger a minha vida? Quem é que decide que vale a pena, que é importante proteger a sua vida? Quem é que decide que... Será que o mundo não seria melhor se eliminassem o Marcão da face da terra? Fiquei com medo desse silêncio agora. O pessoal começou a pensar, deixa eu ver. Quem é que me garante que o mundo não seria melhor? Como responder a essas questões? E aí as respostas para essas perguntas vão depender totalmente da nossa fé. Se você crê ou não no Deus da Bíblia. As respostas vão ser totalmente diferentes se você crê ou se você não crê. Se você crê na Bíblia como de fato, uma revelação especial de Deus para a vida da gente, então você vai responder que Deus instituiu esse mandamento, aparentemente óbvio, porque Ele sabia os efeitos devastadores da queda na nossa natureza. Deus sabia que depois da queda, a distorção, a mácula que o pecado causou na nossa natureza, fez com que todo mundo aqui tivesse o DNA de Caim. Somos filhos de Adão, irmãos de Caim. Temos as mesmas inclinações pecaminosas de Caim. Não foi óbvio para Caim assassinar o irmão. Caim foi o primeiro assassino na história da humanidade. Movido por um rompante de ira e de inveja, ele não questionou, não pensou duas vezes e tirou a vida do irmão. Por isso Deus instituiu esse mandamento, para nos mostrar, em primeiro lugar, que todos possuem essa mesma inclinação pecaminosa e a gente precisa vigiar o nosso coração em todo momento. E mais, Deus instituiu esse mandamento para lembrar os irmãos de Caim que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Que nenhum de nós tem o direito de macular a vida do nosso semelhante. Deus instituiu esse mandamento para lembrar a gente que a vida é um presente sagrado, é um presente divino, um dom concedido, decidido por Ele, independentemente da etnia das pessoas, das nossas preferências ideológicas, das nossas condições físicas. Cada vida humana tem valor e dignidade inerentes porque cada vida humana foi construída, foi decidida, foi instituída por Deus. Por isso é proibido, é inimaginável que um ser humano, por motivos torpes, tire a vida de outro ser humano. Percebe? Só a cosmovisão bíblica, só a cultura judaico-cristã passa para a gente esse tipo de entendimento com relação ao valor da vida humana. Totalmente diferente de respostas baseadas no utilitarismo social. Quando a gente crê na Bíblia e no Deus da Bíblia, a vida humana adquire um valor imensurável. Quando você tem a certeza de que a pessoa que está perto de você e você mesmo foi criado pelo Todo-Poderoso, foi amado, foi meticulosamente planejado pelo Senhor, a vida humana toma um valor indiscutível, imensurável. Mas, e quando eu não creio em Deus? Quando eu não creio na Bíblia? Quando eu desvalorizo totalmente a cosmovisão cristã? Pelo contrário, quando eu tenho até ojeriza, eu trabalho contra, eu milito contra esse entendimento judaico-cristão. Aí, meu irmão, o valor da vida humana é reduzida ao utilitarismo. Eu só preservo a vida do outro enquanto o outro me for útil. Em 1920, 2 médicos alemães, justamente no ano de formação, de inauguração do Partido Nacional Socialista, depois popularmente conhecido como nazismo, o Partido Nazista, mas em 1920, 2 médicos publicaram um livro médico, intitulado A Permissão para Acabar com a Vida que Não Merece Ser Vivida. Título longo, típico de livro alemão. A permissão para acabar com a vida que não merece ser vivida. No livro eles argumentavam que deveria ser concedida a assistência à morte, a eutanásia forçada, para cascas vazias de seres humanos. Olha a nomenclatura que eles utilizavam.
cascas vazias de seres humanos, tais como pessoas com lesões cerebrais irreversíveis, pessoas com condições psiquiátricas graves, pessoas com retardo mental, pessoas que não vão gerar nada para o Estado. O Estado tem que dar condições para que essas pessoas sejam assistidas na hora da sua morte, de forma forçada. Eles argumentavam que o dinheiro que o Estado ia gastar para manter essas pessoas poderia ser usado de uma forma muito melhor, benéfica, na vida de pessoas que contribuiriam para o Estado, mão de obra ativa para o Estado. Esse pensamento utilitário determinava quais as vidas mereciam ser vividas. Para quem não crê na Bíblia, para quem não crê em Deus, para quem não crê que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, esse tipo de pensamento faz muito sentido. Tanto fez que isso se espalhou pela Inglaterra, atravessou o Atlântico, foi para os Estados Unidos, muita gente começou a trabalhar em cima desses fundamentos, e a coisa só não tomou um vulto maior porque o Partido Nazista colocou isso em prática, e aí escandalizou o mundo. O Partido Nazista começou a executar deliberadamente idosos com algum tipo de incapacidade, pessoas com lesões cerebrais, pessoas com questões psiquiátricas, começou a eliminar todo mundo. E aí isso causou um escândalo, né, em toda a sociedade ocidental. A história mostra que essa ideologia ia ganhar força, caso não fosse essa coisa assustadora que o nazismo produziu na história da humanidade. Isso em pleno século XX, na nação que foi o berço da Reforma Protestante. E o pior, irmãos, é que coisas bizarras e semelhantes a essas continuam acontecendo no século XXI em países que professam ideologias semelhantes ao nazismo. Países como China, Coreia do Norte, Cuba. Qualquer pessoa que não seja útil ou que esteja atrapalhando os planos do Estado, poderão e provavelmente sumirão. Afinal, para um comunista raiz, para alguém que não crê em Deus, não crê na cosmovisão cristã, o ser humano é só uma ameba que evoluiu. Só uma bactéria que evoluiu, algumas nem evoluíram. Logo, não existe problema moral algum em eliminar um aglomerado de células que, por acaso, melhorou o estado. Era uma ameba ontem, agora é alguma coisa. Mas não é só comunista que pensa assim, não. Para muitas pessoas hoje, nesse momento, nesse exato momento, a sua vida só tem valor dependendo da cor da sua pele. A sua vida só tem valor dependendo do tipo de ideologia que você defende. A sua vida só tem valor dependendo do tipo de religião que você tem, ou melhor, você não tem religião nenhuma. Estou começando a entender por que Deus instituiu o mandamento aparentemente óbvio. O sexto mandamento, não assassinarás, só é óbvio para uma mente que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quem não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, os irmãos de Caim olham para esse mandamento e sentem vontade de quebrá-lo. Aí o segundo questionamento que me veio ao coração é: qual é a relevância desse imperativo, desse mandamento para os dias de hoje, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, onde a gente está inserido, no nosso contexto de vida? Qual a relevância desse imperativo hoje na nossa cultura? Se de fato somos cristãos, se de fato a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, ao examinarmos a cultura onde nós estamos inseridos, a gente crendo na Bíblia, crendo na ordem desse mandamento, a gente tem que afirmar com todas as letras que Deus proíbe e abomina o aborto. Amém? Em qualquer círculo de conversação, esse assunto entrou na pauta, a gente tem que afirmar com todas as letras que aborto é assassinato. Foi justamente por causa desse mandamento, foi justamente por causa dessa cosmovisão judaico-cristã que as crianças se tornaram valorizadas. Que o povo hebreu entendeu que a criança era merecedora de proteção ainda no ventre da sua mãe. Outros povos, outras civilizações não davam a mínima para isso. Na cultura greco-romana, o aborto era praticado deliberadamente.
Mas para o povo de Deus, o feto, embora no ventre, já era considerado um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, digno e merecedor de cuidado, de proteção. Quando Deus ordena a Adão e Eva que crescessem, se multiplicassem, Deus os potencializou com a fertilidade, com o dom da procriação. Mas isso nunca tirou o autor da vida da participação desse processo. Isso nunca tirou Deus de participar de toda a história da vida. Muito pelo contrário. Em qualquer processo onde você veja a vida florescendo, Deus está ali. Amém? Em qualquer processo onde você veja uma flor nascendo, algo exalando vida, Deus está ali administrando, regendo essa história. Deus está presente e agindo em todos os processos que conduzem a vida. Davi registra isso de uma forma belíssima no Salmo 139, versículo 13 e 14. Davi afirma isso: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Amém. Meu querido, eu e você, nós fomos criados pelas mãos do próprio Deus. Aleluia. Deus ordenou átomos, moléculas, Deus ordenou as células que se juntassem, que se diferenciassem em órgãos, Deus escolheu a cor dos nossos olhos, o tipo de cabelo que a gente ia ter, Deus regeu toda a nossa história, toda a nossa criação. Amém? Antes mesmo dos nossos pais terem ciência da nossa existência, Deus já nos conhecia, já nos amava, já sabia qual seria o nosso nome. Aleluia! Isso faz com que a vida humana ganhe um valor indizível. Deus cuidou de cada detalhe da nossa formação. Mesmo sendo um embrião em desenvolvimento, um jovem na flor da idade, um idoso brincando com os netos, cada vida humana tem um valor inestimável. Por isso mesmo Jesus veio ao mundo em forma de bebê, encarnou num embrião, no ventre da Virgem Maria, para mostrar para o mundo, para a gente, que toda vida tem valor, que lá no ventre da mãe, a vida já começou, já é um ser humano, já é amado, já está sendo constituído por Deus. E aí Jesus não só veio mudar a nossa eternidade, veio nos salvar da nossa perdição, mas Jesus também veio nos dar a oportunidade de mudar o nosso grau de parentesco, de irmãos de Caim para irmãos do príncipe da paz. Aleluia, aleluia. As mãos que formaram você no ventre da sua mãe também foram as mãos que foram estendidas na cruz do Calvário para a nossa salvação. Aleluia. Esse amor de Deus por nós nos dá um valor imensurável. Por isso, meus irmãos, pensem comigo. Se Deus proíbe o assassinato de um ser humano adulto, que teoricamente pode até se defender, imagine o que Deus sente diante daqueles que defendem e promovem o aborto. É impossível que alguém que ama Jesus considere, apoie ou pratique tal abominação. Outro dado relevante para a gente nos dias de hoje: o 6º mandamento também proíbe a eutanásia, ou o suicídio assistido. Os irmãos de Caim não possuem coerência, né? A sociedade proíbe o suicídio entre os jovens, tem todo um trabalho para proibir, para combater isso, e está certo nesse sentido, mas encoraja o suicídio entre adultos e idosos. Existem países na Europa hoje onde a eutanásia é oficializada. Você entra com um pedido junto ao Estado, o Estado autoriza que você cometa suicídio assistido. A gente não pode confundir a eutanásia com um pedido feito pela família para desligar aparelhos em casos de morte cerebral, em casos de condições terminais. Não é isso. A eutanásia, a morte assistida, o suicídio assistido ocorre quando eu, de forma consciente, decido que não quero mais viver. Fui comunicado pela medicina que o meu estado é irreversível, uma condição que não tem mais jeito, e aí eu decido que eu não quero mais viver com aquela comorbidade, com aquela limitação, peço autorização ao Estado e o Estado me concede autorização para eu partir.
Isso é a tal da morte assistida, que também violenta e quebra o sexto mandamento. A gente precisa ter isso bem arrumado no nosso entendimento, porque esse pensamento já está atravessando o Atlântico, já está chegando de forma silenciosa aqui no Brasil, e eu tenho ouvido gente que se diz pastor defendendo essas coisas absurdas. A terceira pergunta que eu fiz, olhando para esse texto, foi: de que forma Jesus quer que a gente viva esse mandamento hoje? Como que Jesus ampliou esse mandamento? Jesus entregou essa lei na antiga aliança, mas agora é a gente na nova aliança, eu e você aqui hoje, na Oceânica, pleno século 21. Como que Jesus quer que eu e você, os seus discípulos, vivam esse mandamento? No Sermão do Monte, Jesus aprofundou e ampliou esse mandamento, nos ajudando a entender o seu significado mais profundo. Por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus 5. A gente leu um versículo tão pequeno, vamos ler mais versículos agora. Mateus 5, a partir do verso 21. O Sermão do Monte está totalmente conectado, essa parte aqui totalmente conectada com o sexto mandamento. Mateus 5, versículo 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, aí agora Jesus vai ampliar e aprofundar o imperativo, que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca ou racá, é uma expressão em aramaico para chamar a outra pessoa de idiota, sua vida não tem valor nenhum, seu inútil, seu imprestável. Aí Jesus fala: se você falar isso para o seu irmão, você será levado ao tribunal. Que tribunal que ele está falando aqui? De Deus. E qualquer um que disser louco, chamar o seu irmão de louco, de demente, de desvairado, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus que está falando isso, para mim e para você. O que a gente está vendo aqui? Jesus descrevendo uma experiência pecaminosa que é construída em vários estágios. Primeira coisa que Jesus fala, em primeiro lugar, Jesus condena a manifestação da ira no nosso coração. Cara, eu dei ciência para vocês que Deus está cuidando da vida de vocês. A missão de vocês é cuidar um dos outros, não é se irar um contra os outros. Aí Jesus fala, Jesus não admite a manifestação da ira pecaminosa no nosso coração. Qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Você pode até escapar do julgamento dos humanos, você pode até não realizar, não concretizar um assassinato de forma violenta. Mas se você se irar contra o seu irmão, você estará sujeito ao julgamento do seu Criador. Jesus não admite que eu projete a minha raiva, a minha ira contra ninguém. Aí eu comecei a ficar assustado, preocupado. Falei, Senhor... Aí ele continua lendo, Marcão, continua lendo. Eu, tá bom, Senhor. Segundo lugar, Jesus fala agora, aí a ira ganhou mais força e extravasou, extrapolou, saiu do seu coração, ganhou concretude. Qualquer um que disser ao seu irmão, raca, idiota, seu inútil, seu imprestável, será levado ao tribunal. Deus vai te julgar como um assassino. E aí no terceiro estágio, quando o pecado nos transforma em sentenciadores implacáveis, Jesus fala, qualquer um que disser para o seu irmão louco, seu desvairado, seu retardado, aí Jesus fala, cara, você está correndo o risco de parar no fogo do inferno. Isso me tirou a paz. E aí eu quero causar essa crise santa maravilhosa para vocês também. Vamos levar o fardo uns dos outros. O que Jesus está explicando para a gente aqui, meus irmãos? O sexto mandamento não proíbe apenas atos violentos. O sexto mandamento proíbe toda e qualquer forma de violência emocional. Aquele assassinato que só você sabe que fez no coração. Todos os homicídios cometidos no coração. A gente pode estar totalmente livre, passar ileso diante da justiça dos homens, mas nenhum pecado vai ficar ileso diante de Deus.
Aqui em Mateus 5, Jesus não diz que a nossa ira conduz ao homicídio. Aqui Jesus está dizendo que a nossa ira é uma forma de homicídio. Isso é assustador. Existe uma ira que é santa. Nosso Deus é um Deus que se ira. Nosso Deus é um Deus que se ira contra a injustiça. Nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. A crucificação de Jesus foi Deus derramando a sua ira sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Mas a ira de Deus é santa e produz justiça. E na criação, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele também nos deu esse atributo. Nós nos iramos. Existe uma ira santa, uma ira justa. Quando a gente vê algo, uma injustiça, quando a gente vê algo errado acontecendo, a gente fica indignado. De fato, isso é um atributo divino, a gente se ira. O problema é que os irmãos de Caim transformam a ira em pecado e não em justiça. Nós, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, a gente tem esse atributo. Mas o pecado maculou esse atributo. Tiago 1,20 afirma o seguinte: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que Jesus chama a atenção: cuidado, a ira é um negócio perigoso. Vocês têm que fazer todo o esforço para remover isso do coração de vocês e jamais projetar a ira de vocês sobre outra pessoa. Isso é um desastre, isso é uma tragédia. Por isso, em Efésios 4, o apóstolo Paulo vai reconhecer que algumas situações de fato nos iram, nos deixam irados. Algumas situações podem suscitar ira no nosso coração, mas jamais teremos a desculpa, a autorização para pecarmos. Não existe pecado de compensação. Quem faz gabinete comigo me ouve repetir isso diversas vezes. Não existe pecado de compensação. Eu gritei com ela porque ela fez isso. Meu irmão, não existe pecado de compensação. Jesus não autoriza a gente a fazer isso. E aí, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, Paulo afirma isso. Quando vocês ficarem irados, ou seja, a Bíblia reconhece que nós, seres humanos, recebemos esse atributo divino, que algumas situações vão irar a gente. E aí Paulo fala: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Vocês não têm essa autorização. Vocês não têm essa desculpa. Não existe nenhuma circunstância em que Jesus vai dar permissão para a gente descarregar a nossa ira pecaminosa sobre a vida de outra pessoa. Os irmãos de Caim são reféns da ira, mas os discípulos de Jesus são promotores da paz. Amém? Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Jesus nos mostra que a nossa ira é algo tão sério e perigoso que a gente precisa fazer de tudo para eliminar ela do nosso dia a dia. E aí, irmãos, o que fazer? Além de clamarmos pela graça e misericórdia divina para a gente não quebrar o 6º mandamento, o que a gente pode fazer de prático no nosso dia a dia a partir do momento que a gente sair daqui da tenda? Primeira aplicação: mortifique a sua ira aos pés da cruz. Mortifique a sua ira aos pés da cruz. Asfixie ela, crucifique ela, prega ela com cravos gigantes. Ela morrer rápido. Lucas 9, versículo 23, a passagem que o pastor Henrique pregou aqui há algumas semanas. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Use a cruz de Jesus, use a crucificação. Mata a sua ira, irmãos. Para a gente não violentar o 6º mandamento, a gente tem que crucificar a nossa ira pecaminosa todo dia. E assumir que a gente precisa de uma vida santa à semelhança de Cristo. Ou você acha que é normal um discípulo de Jesus gritar dentro de casa a ponto de os vizinhos acharem que você é tudo menos cristão? O que nós temos feito de concreto para não descarregarmos a nossa ira pecaminosa em outras pessoas? E aí a Bíblia vai dar exemplos práticos para a gente do que a gente precisa fazer. Efésios 4, versículo 31 e 32. Mais instrução divina: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Percebe? Indignação de mãozinha dada aqui com a ira. E aí Paulo está falando, livrem-se, jogue isso fora. Toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Tem que ser assim. Essa semana você gritou com alguém, despejou a sua ira
sobre alguém? Gritou com seu cônjuge quando você estava vindo aqui para a igreja? Explodiu com seus filhos por causa de uma questão banal? Ficou com ódio daquele motorista que estava a 20 km por hora na sua frente? Livrem-se dessas coisas, a ordem é essa, livrem-se dessas coisas. Mas como fazer isso, Marcão? Marcão não sabe responder, mas a palavra de Deus sabe responder. Efésios 5 diz o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia. Deixem-se encher pelo Espírito. Vocês não podem ficar preocupados com essas coisas, vocês têm que se encher do Espírito. Busque uma vida santa, invista na prática da oração, na leitura da palavra. Peça para Jesus: Senhor, converta as minhas emoções, e principalmente as minhas reações, Senhor. Converte a minha boca, a minha língua, meu tom de voz com as pessoas, Senhor. Faça isso todos os dias, irmãos. Segunda aplicação: seja grato a Deus pela vida. Seja grato a Deus pela vida, que milagrosa e diariamente concede para a gente. Se você está aqui me ouvindo, é porque Deus renovou a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a minha também. Então, seja grato a Deus por isso. Nutra um coração cheio de gratidão a Deus pelo presente da vida e expresse essa gratidão sendo um defensor da vida. Cuide bem da sua vida, cuide bem da sua saúde, cuide bem da vida do seu irmão, cuide bem da criação dos seus animais de estimação. Afinal, o animalzinho de estimação foi Jesus quem fez. Então você tem que cuidar do seu gatinho, do seu cachorrinho, como se estivesse cuidando do cachorrinho e do cachorrinho de Jesus. Amém? Os veterinários digam amém. Aí, amém. É amém, né? Não fique passivo diante de situações violentas. Não fique passivo. Vizinho que grita, que abusa violentamente dos seus filhos, homens que gritam e ameaçam suas esposas, o cristão não pode ouvir isso e ficar passivo. Ligue para o conselho tutelar, liga para a polícia. Não fique indiferente diante do avanço do mal. Coloca um papelzinho embaixo da porta lá do vizinho: se gritar eu vou chamar a polícia. A assombração sabe para quem aparece. Agora, se tiver câmera no corredor, aí eu vou te visitar lá na UTI, dependendo do vizinho. Mas faça isso, Deus vai te honrar. O que a gente não pode é ficar achando que é o problema do outro. Terceira aplicação: busque a paz e a reconciliação diariamente. Busque a paz e a reconciliação uns com os outros diariamente. Além de proibir o assassinato concreto ou aquele cometido no coração, o sexto mandamento nos ordena a viver no caminho da reconciliação. Os mandamentos divinos não são uma lista do que não pode fazer só, é uma lista também do que a gente tem que fazer. Você tem que evitar o errado, mas tem que fazer o certo. Então o sexto mandamento impele a gente, conduz a gente a ser gente de reconciliação, gente de paz. Não é só deixar de fazer o errado, mas agora em Jesus a gente tem a obrigação de promover a paz. Mateus 5,44, olha o que Jesus fala para a gente, ampliando e deixando ainda mais emocionante o sexto mandamento. Olha o que Jesus fala para a gente em Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O cristão não faz inimigos, pelo menos não deveria fazer. Mas tem inimigos, gente que gratuitamente vai perseguir a gente, principalmente porque a gente fala que ama Jesus. Jesus teve inimigos, o apóstolo Paulo teve inimigos, todos os apóstolos tiveram inimigos. Se você não tem inimigos, se não tem ninguém te perseguindo, marca um gabinete comigo, porque a gente precisa conversar sobre a sua vida cristã. Mas Jesus nos ordena a amá-los, a orar por eles. Jesus ordena a gente a tratar bem quem está fazendo mal com a gente. Tratar bem quem te trata bem, qualquer irmão de Caim faz. Mas tratar bem quem está fazendo mal, quem está perseguindo a gente, só os irmãos do princípio da paz fazem isso. É a loucura da graça divina.
Com a mesma graça que eu sou tratado por Deus, eu vou tratar o meu semelhante. O apóstolo Paulo vai reforçar essa ordenança de Jesus lá em Romanos 12, no versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Devolver a agressão na mesma moeda, perseguir da mesma forma que está sendo perseguido, pode dar até para a gente, no primeiro momento, uma falsa sensação de justiça. Não, eu fiz o justo. Fez isso comigo, eu fiz aquilo. Mas isso não é a regra do reino. Pagar o mal com o bem é graça divina. Essa é a regra do reino. Jó, em vez de ficar retalhando os seus acusadores, o que Jó fez por eles? Orou por eles. Os amigos de Jó, falaram, vou futucar seu Instagram, vou lá olhar suas mídias sociais. Você deve ter feito alguma coisa errada, Jó. Para estar passando o que você está passando, você está com o filme queimado. E aí Jó vai orar por eles. Em vez de devolver a perseguição na mesma moeda, procura uma oportunidade para fazer o bem para quem te trata mal. Isso é experiência espiritual, meu irmão. Isso você não vai fazer porque está com vontade, você vai fazer porque você ama Jesus e quer ter uma vida séria diante de Jesus. E porque é servo, o servo obedece, Jesus deu uma ordem, a gente tem que obedecer. Aí a gente vai orar, Senhor, me dá sabedoria, me dá oportunidade para eu ser gracioso com essas pessoas que ainda não são legais comigo. Lembra como que você era antes de conhecer Jesus? Eu quero concluir essa meditação lendo com vocês uma passagem em Hebreus que resume, expõe para a gente a forma correta da gente viver a vida cristã sem quebrar nenhum mandamento. Versículo maravilhoso, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está exposto para você aí na tela. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos nos esforçar para viver uma vida em paz com todo mundo e para a gente ser santo, para a gente ter uma vida separada para o nosso Senhor, a imagem e semelhança do nosso Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Acima de tudo, Senhor, a gente quer Te agradecer pelo presente da vida, Senhor, pelo dom da vida, por tomarmos consciência de que o Senhor, na eternidade, decidiu nos amar, decidiu nos criar, decidiu nos presentear com a vida e decidiu que a gente ia passar a eternidade com o Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Ajuda a gente, diante desses desafios santos, a gente colocar isso em prática, a gente viver isso, experimentar isso no nosso dia a dia, nessa semana, Senhor, começando hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o mundo de fato reconheça que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. Por favor, muda, converta as nossas emoções, muda a nossa forma de falar uns com os outros, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, quando a gente se distrai, Senhor, que tragédia, Senhor. Por favor, mantenha a nossa mente, o nosso coração atento, cuidadoso uns com os outros. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.